Isso aí. Só da igreja que a paz do Senhor. Foi feita a oração do início. O pastor já iniciou aqui. Vamos então cantando o hino 505. Está pedindo aqui a lição. Vamos cantar junto com o coral aqui. No 505. 505. As palavras
colocamos de pé então, vamos fazer a leitura da lição número 3 do dia de hoje, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Atos 3, versículo 12, tem textual e verdade prática. Todos juntos, textual. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 3, versículo do 11 ao 19. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, e assim vamos lendo. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para juntos deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um nome homicida. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Também 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Pessoas aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus por este momento. Ó Deus, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa. Louvamos a ti pela vida de cada um de nós aqui presente da tua igreja. Pedimos a ti a tua bênção sobre aqueles que não vão poder estar aqui, Senhor, como o caso da missionária Júlia. O Senhor bem sabe, o Senhor bem conhece. Ó Deus, a toda a sua família nós apresentamos a ti, Senhor. Louvamos também, Senhor, e te pedimos por aqueles outros, Senhor, que precisam de força, de saúde, de graça para estar na tua casa. Em nome de Jesus, seja o refrigério, seja a saúde para eles, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assentos. Graças a Deus. Vamos à nossa lição de hoje. Estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. Então, Atos dos Apóstolos é onde está registrado os feitos, os acontecimentos, os atos, né, que os discípulos realizaram e foram então escrito e registrado em Atos dos Apóstolos. Por isso que se fala Atos dos Apóstolos, né? Atos. Muito bem. Então nós vemos aqui
Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 11. Já, se você puxar o capítulo 3 de Atos, já vai iniciar, né, contando, narrando a história do acontecimento na porta do templo, a porta chamada Formosa, né? E neste acontecimento, vamos depois detalhar um pouquinho mais, mas diante deste acontecimento ali da cura, né, a Bíblia vai relatar que aquele homem, aquele coxo, ele saiu saltando e louvando a Deus e entrou junto com eles ao templo. Pedro e João, não é? O que nós encontramos? Este homem que estava agora alegre pela cura, pelo milagre acontecido, quanto tempo ele passou ali, né? À porta, né? Clamando, pedindo esmola, e ele esperando receber uma esmola, de repente ele recebe a cura, o maior milagre, o impossível na vida dele, não é? Olha que coisa interessante. Ele não estava em busca do impossível, até porque ele não tinha fé suficiente para isso e era acostumado a estar ali à porta do templo, né? Porém, com a chegada e as palavras daqueles dois homens, servos do Senhor, discípulos, né? Quando chegaram, e ele pediu-lhe a esmola, e ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou, levanta e anda, né? O poder da palavra, né? Nós vemos ali que ele então entrou no templo, saltando e glorificando a Deus, né? E o povo, vendo aquilo, aí é onde inicia, né, a nossa leitura bíblica em classe, eles começam exatamente aqui. O povo estava maravilhado pelo que aconteceu, de forma que alguns com certeza pensavam: esse homem, ele é um homem muito poderoso, Pedro. Olha só, não é? Fez o paralítico levantar, ou o coxo, né? Fez ele se levantar. E então, o que aconteceu? Pedro, diz aqui a palavra, né? Pedro, vendo que o povo estava maravilhado, ele pergunta para o povo: qual é a razão de vocês, israelitas, estarem felizes? Aí Pedro vai e começa uma grande pregação, um anúncio do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver no decorrer da lição, então, um pouco mais. Muito bem, a introdução ela diz assim: essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. E por meio da pregação da Bíblia, por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída.
ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Amém? Então, nós estamos vendo que a igreja que tem o poder do Espírito Santo é uma igreja, então, não é? Vamos ver se eu consigo um pouco mais de aí. A igreja que tem o poder do Espírito Santo é uma igreja viva. A palavra, quando é ministrada, ela causa em nós uma transformação, um avivamento. A palavra, quando é transmitida, ela vem ao nosso encontro e confronta conosco, né? Confronta muitas vezes com os nossos pensamentos e nos leva então a sintonizar com o Espírito de Deus através da palavra. Tudo isso acontece em nós por causa da palavra. Agora, nós vamos ver, né, que no decorrer dos anos, hoje talvez mudou um pouquinho, né, mas teve uma certa época que o culto que começava 7 horas e terminava 9 horas, muitas vezes passava o tempo todo louvando e tirava 10 minutos apenas para a mensagem. Teve uma época que a igreja começou a entrar nesse ritmo, né? Deixou de valorizar muito a palavra, que vem através da profecia bíblica, e ouviu-se muitas, claro, mensagens, porém mensagens cantadas que foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo, claro, mas não como a Bíblia, que é a palavra de Deus diretamente para o nosso coração. Houve um tempo, então, em que dava-se mais ênfase aos louvores no culto, às ministrações de louvores, né? E quando chegava a parte da mensagem, era o mínimo possível de palavra. E nós vemos que a palavra, ela tem o poder, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de levar uma pessoa ao conhecimento da verdade e o desejo de ter uma vida diferente, que é através da palavra, certo? A palavra, ela entra. O louvor que o presbítero Eliel colocou aqui no início e cantou para a igreja, ele fala muito sobre a palavra de Deus, né? O que ela faz? Ela traz vida e traz vigor, né? Tudo isso ele foi falando da palavra, o que causa a palavra, está no louvor, né? Nós ouvimos isso. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui, né? Vamos passar. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois ela revela Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 e 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15, 19, verso 23, e Gênesis 22, 18, verso 25. Há também uma conexão como o Salmo 22, 1, 31, verso 18, e a Daniel 9, 26, conforme o versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história de seu povo, Atos 3:13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Muito bem, né? Que nós estamos vendo aqui que a Bíblia, o centro da Bíblia é quem? Cristo.
né? O evangelho que ele prega, Cristo, né? Nós, evangelho, nós que somos evangélicos, nós pregamos Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da igreja, o centro da pregação. Tudo está direcionado para Cristo. Por isso que devemos tomar muito cuidado quando nós vamos pregar, né? Não vamos perder tempo pregando sobre nós. Isto é uma coisa muito importante. Vamos deixar de pregar sobre nós e vamos colocar Cristo no centro das nossas mensagens sempre, né? Se eu quero falar alguma coisa, não preciso falar que eu era assim, eu fiz assim, eu agi assim, que eu sou assim, que eu não tenho que ter eu diante da palavra do Senhor. Vamos pregar, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus já fez no passado, Jesus continua fazendo, Ele é o mesmo, colocando sempre Jesus Cristo no centro, sempre, da nossa mensagem, certo? Isto é uma necessidade. As Escrituras revelam Deus. O próprio Senhor Jesus pode dizer: são elas as palavras que de mim testificam. São as palavras que revelam quem é Jesus, quem é Deus. Como que nós conhecemos Deus? Através da palavra. Então nós temos a palavra e temos o poder para poder o quê? Levar até o pecador e anunciar a ele Jesus através da palavra. Né? Por isso que nós não podemos só ser ouvintes, mas principalmente praticantes. Precisamos ser praticantes. Para quê? Se a gente pratica a palavra, a gente tem condições de pregar a palavra. Né? Essa é uma necessidade. Mas vamos lá. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, segundo suas palavras. Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Muito bem. O apóstolo Pedro, quando ele estava pregando aqui, após então esse homem entrar no templo, o povo ficar maravilhado e ele começar a anunciar e falar: olha, não fica maravilhado com isso, parece que vocês estão achando que é eu que fiz alguma coisa, né? Não fui eu que fiz, não. Não é porque eu sou santo, eu não sou santo demais. Tem igrejas que colocou ele como santo, por isso que aconteceu os milagres. E ele aqui dando essa repreensão. Não sou eu, não. Esse é o Deus de Abraão. É ele quem fez isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que manifestou-se em carne, Jesus. E vocês preferiram largar ou soltar Barrabás e prender, matar ele. Depois de preso, matar ele. Vocês escolheram matar ele. Foi vocês. Esse Jesus que vocês mataram, é ele que está realizando o milagre. É no poder dele, é no poder do Espírito Santo. Isso era a mensagem que Pedro estava transmitindo àqueles irmãos ali, israelitas, e provando para eles, E a pregação de Pedro, então, invocou o testemunho dizendo que esse Jesus aí é aquele que os profetas anteriormente, lá atrás, já anunciava que ele ia vir. Então é esse Jesus aí. Simplesmente Pedro estava dando testemunho de Jesus, diante da palavra. A Escritura confronta o pecado. Vamos ver.
A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. No texto citado, ele usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido do arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Muito bem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O apóstolo Pedro estava convidando aquele povo ao arrependimento, né? Arrependimento. Esse arrependimento era o quê? O que os irmãos entenderam? Que ele estava dizendo para arrepender-vos. O que ele estava dizendo? Pedro começou a pregar. E na pregação ele começou a dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Ele já havia dito para aquele povo que ele entendia que era um tempo de ignorância, por isso que eles mataram Jesus. Pedro já tinha dito: olha, eu entendo até que vocês fizeram isso daí na ignorância de vocês, né? Mas agora ele estava convidando aquele povo para arrepender. O arrependimento que Pedro estava buscando através da palavra, porque a palavra ela veio para poder causar essa mudança, né? Era uma mudança de mente. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Muda de vida. Deixem a ignorância. Agora vocês já não são mais ignorantes. Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, né? Agora que eles estavam tendo conhecimento, Pedro estava dizendo: deixe esse conhecimento entrar em vocês, né? Tenham uma mudança de vida, né? Mudança de mente, mudança interior, né? Ainda bem que Pedro não estava ali pregando, né? E vocês agora, vocês vão ser crentes da Assembleia de Deus. Não. Ei, vem todo mundo para a igreja, Assembleia. Não. Não estava dizendo. Vem todo mundo para a Batista. Não. Vem todo mundo para a Wesleyana. Não. Pedro não estava dizendo isso daí. Pedro estava pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava dizendo de um arrependimento interior, né? Um arrependimento de dentro, né? No interior dele, uma mudança de vida, de mente deles, né? De comportamento deles, né? Essa era o interesse de Pedro, né? Esse era a mensagem de Pedro, né? Colocava Cristo no centro. Quem pode fazer a mudança é o Espírito Santo. Por isso Pedro estava chamando a atenção deles. Certo? Muito bem. Agora nós vamos iniciar a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Pode ler, missionário Angélica. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fechar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. Atos 3 e 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos
bem. Leia também esse próximo agora, que vai falar sobre fixar os olhos. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Falamos então sobre a mensagem. Primeiro, nós estamos vendo que quem capacita o mensageiro não é o curso teológico, né? O curso teológico, ele ajuda o mensageiro a estudar a Bíblia, né? Ele traz o conhecimento. Isso, o estudo teológico, com os pastores ali, eles vão estar trazendo, os professores vão estar trazendo conhecimento para nós, não é? Mas na pregação, você precisa da capacidade do Espírito Santo. Por isso que nem todos são pregadores, porque nem todos estão capacitados para poder estar como mensageiro pregador da palavra, né? Todos podem ser, ou todos são anunciadores do Evangelho. Isso daí você pode anunciar com ousadia, com graça e pregar, não como um pregador, que nesse caso aqui nós estamos falando de capacidade específica, né, para isso, e quem pode dar essa capacidade é só o Espírito Santo, né? Logo nós vamos ver pessoas que são cheias de conhecimento, pregar, né? Pregar, porém, não é inspirado pelo Espírito Santo, apenas conhecimento. Então elas conseguem transmitir conhecimento, ou falar do conhecimento que ela tem. E ela pode até usar palavras bonitas e chamar a atenção de muita gente, né? Mas isso são como vazio, né? Não causa nenhum efeito, né? Às vezes pode até fazer um barulho e levar um monte de gente à frente, né? Esperando receber alguma coisa, mas é só por causa do artifício, do jeito, da técnica que se usa dentro da pregação. Às vezes pode ser uma técnica, entendeu? Alguém que... Eu tive um pastor que eu não gostava muito da atitude, apesar de que particularmente também era uma pessoa legal, tudo, né, pessoalmente. Mas uma coisa que ele fazia que eu não gostava, toda vez que ele fazia, eu me sentia mal. Porque ele ficava no culto, estou dirigindo, e quase sempre ele gostava de pregar mesmo, né? Só que eu não preciso estudar para pregar. Ele falava assim, eu não preciso estudar para pregar. Qualquer versículo que eu abrir na Bíblia, eu começo a pregar. Aí puxa vida, é o seguinte, quem capacita é o Espírito Santo, né? Mas eu preciso buscar o Espírito Santo para saber o que ele quer falar através daquela palavra. Então, faz lembrar. O Espírito Isso você leu. Sim. Mas você não vai ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia
só lendo a Bíblia na pregação. Por exemplo, eu tenho oportunidade aqui para poder pregar. Aí eu pego os irmãos, vamos abrir a Bíblia. Onde? Vamos abrir aqui em Salmo 23. Aí eu começo a pregar. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Já está escrito. E eu continuo repetindo a mesma coisa. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará, irmão. Está dizendo na Bíblia. A Bíblia está escrito isso daqui. Claro que está escrito. Eu já estou vendo, está lendo. Então eu leio aqui o capítulo 23 todinho. Chega no final, acabou a mensagem. Pronto. Isso é mensagem? Ele só leu o versículo. Só leu a Bíblia. Não é? Então, o Espírito Santo te faz lembrar, o quê? O que você estudou, o que você buscou, o que ele te deu de capacidade. Porque diz assim, o Espírito Santo que inspira e dá poder à pregação da palavra. Logo, não é só ler, é ter poder de Deus para poder transmitir o que aquilo está querendo ensinar e mudar na nossa vida. Não é? No caso, pregando, falando, o Senhor é o meu pastor. Meus amados irmãos, quando Davi estava naquela situação, ele clamava por quem? Ele era um pastor de ovelha, mas ele pode dizer, é o Senhor quem é o meu pastor. Aí você começa a ensinar sobre o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e começa, isso você está transmitindo uma mensagem, certo? Um ensinamento, a pregação, na verdade, a maior, vamos dizer, a função, o objetivo, o objetivo principal na pregação é exatamente convencer de que você precisa dele, de que você realmente depende dele, de que você está errado, de que você, por isso que a pregação ela vem para quê? Exortar, santificar, não é isso? E consolar. Então, quando eu estou transmitindo a mensagem bíblica, anunciando a palavra de Deus, ela vai te convencer e você vai entender que o Senhor está contigo, então você vai sentir o refrigério e vai ser consolado. Então, é através disso daí. Muito bem. A igreja que prega no poder do Espírito Santo é diferente de uma igreja que não tem o Espírito Santo. A igreja que tem o poder do Espírito Santo é diferente de uma igreja que não tem o Espírito Santo. Eu fico pensando, e essas igrejas aí que não dão... Mas, pastor José, a diferença aqui... Tá, você está falando da igreja, então a diferença da pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa que não está cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando da igreja comparada com a igreja de Jerusalém, falando da igreja, e dentro dessa igreja nós estamos falando de nós como igreja. Entendeu? Falando de nós como igreja, nós vamos dizer que dentro de uma igreja existem pessoas que são vazias, não tem nada do Espírito Santo, por isso não prega com graça, não prega com unção, não prega com nada, porque está vazia, pode até ter tido no passado, mas não tem. E tem aqueles que são cheios, que quando abre a boca já está, a gente consegue sentir a presença de Deus através da palavra, através da unção, porque Deus, ele manifesta o poder dele através da vida daquela pessoa que está pregando. Então é diferente. O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico da Porta Formosa. Em Atos 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro
não passa de um discurso humano. Muito bem, é bem assim, né? É o que eu falei. Se Cristo não for o centro da mensagem, irmãos, é discurso humano. Sabe discursar muito bem. Olha aqui, né? Que coisa bonita, falou bonito, mas foi puro discurso. Jesus não está no centro, né? É onde eu volto a falar para os irmãos. Se Deus já nos usou para fazer alguma coisa, glória a Deus. Agora, eu não preciso estar aqui, né, dizendo para os irmãos: ó irmãos, eu oro e Deus cura, eu oro e Deus faz, eu oro e aí você está trazendo um pouco de exaltação, entendeu? Você está trazendo a glória para si. Nós não precisamos disso. Glória seja dada a Deus. Quando Pedro ouve aquelas pessoas ali maravilhadas de ver ele, Pedro que sempre estava indo à oração, esse homem agora para e de repente levanta aquele coxo e ele começa a andar e tudo começa a acontecer ali naquele momento. Pedro podia dizer: eu orei e aconteceu, está vendo? Mas não, Pedro não. O Espírito Santo que estava na vida de Pedro, falou assim: a glória é para Deus. Nem o Espírito Santo, não. Glória seja dada a Deus, sempre, irmãos. Glória para Deus. Tá bom? Glória. Agora é errado quando nós falamos assim: glória ao Espírito Santo de Deus. O que o senhor disse, pastor Jota? Fica errado, né? Fica errado. Toda honra e glória é dado ao Senhor. Sim, mas eu vou dizer para os irmãos que até na nossa ignorância, são alguns costumes que a gente às vezes tem, né? Glória ao Espírito Santo de Deus, né? Se você for ver, né? Quem é o Espírito Santo? É quem? A terceira pessoa da Trindade. Muito bem. E o que ele é? Mais? Ele é Deus. Deus. Ele Pronto. é Jesus. Então, ele é Deus. Os três são. Então, se o Senhor glorificar a glória ao Espírito Santo de Deus, você está glorificando a quem? A Deus. Não é? Então, não é que é errado nós glorificarmos, falarmos assim, mas o Espírito Santo que estava na vida, porque hoje ele habita em nós, né? E quando eu quero glorificar esse Espírito que está em mim, eu acabo muitas vezes me glorificando. Então, a glória é para Deus, é direcionada para Deus. Glória a Deus que fez isso. Não é porque eu tenho o Espírito Santo que aconteceu isso, não. Não, é porque Deus é misericordioso e no poder dele aconteceu. Né? Muito bem, vamos lá, nossa última parte. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação e salvar-lhes daquela geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Muito bem. Insensibilidade. Cuidado. Insensibilidade. Quando a pessoa não tem sensibilidade. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Agora, uma pessoa que não é espiritual, ela é insensível. Ela nem conhece o Espírito Santo. Ela não consegue, então, discernir, não consegue ver. Por isso que nós precisamos pregar. Para quê? Para que o Senhor venha quebrar todo eu, né? Que o Senhor venha quebrar toda dificuldade, porque o diabo fica colocando esses empecilhos.
Aí a pessoa, ela é como se tivesse vamos dizer assim, vou fazer uma comparação fácil aqui de sensibilidade, né? Imagine, se eu tirar a minha pele, a minha carne vai ficar mais sensível. Não vai? Não vê quando a gente acontece um machucado na gente e ralei, pronto, saiu aquele pedaço ali da pele ali de cima, aí eu fico mais sensível. Tudo que eu tocar ali já dói. Não é? É mais ou menos assim. Uma pessoa que não tem Deus ainda, não tem o conhecimento da verdade, ela tem essa capa. Entendeu? Ela tem essa capa. E essa capa precisa ser arrancada para que ela fique sensível. Se ela ficar sensível, qualquer palavra que o Espírito Santo usar alguém para poder falar, ela vai sentir que é o Espírito Santo que está falando com ela. Né? E isso é sensibilidade. Certo? É mais ou menos assim, então, só para que a gente fique conhecido. Bem, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Muito bem, esta é a mensagem. Nós pregamos que Jesus Cristo, Ele é quem morreu na cruz do Calvário e está pronto para perdoar os seus pecados. Seus pecados podem ser lavados no sangue de Jesus. E também já estamos pregando que você não vai ficar a vida toda aqui sendo humilhado, sofrendo eternamente. Não, fica tranquilo. Existe um céu preparado para você, onde nós iremos morar. Este daí é o nosso refrigério, né? Nosso consolo, nossa certeza, esperança que nós temos. E a igreja é a responsável por levar essa esperança então a todos. Amém? Muito bem, chegamos à nossa conclusão, pastor Jacques. Deixa aí. Meus irmãos, maravilha, né? Chegamos ao final da nossa maravilhosa lição, né? E a conclusão aqui, aí, mãe. Chegamos aqui à conclusão. Percebe bem como está dizendo aqui a conclusão, né? Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiel na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas, assim como ele devemos nós render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor
as Sagradas Escrituras, principalmente aqueles amantes do culto de ensino de terça-feira, né? Sempre às terças-feiras aprendemos mais e mais, né? A nossa igreja aqui, o culto terça-feira está sendo a escola bíblica. Em outros lugares, como nós já passamos, já enfrentamos muito, era o culto de ensino, oração e ensino da palavra. E muitos crentes não gostam de culto de terça-feira, que às vezes passa um período de joelho orando, então acha difícil, né? Ficar ajoelhado orando e assim por diante. Filial, aí a gente vê que, né, há uma necessidade muito grande de estarmos aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Nosso culto de ensino, nós estamos fazendo aqui uma vez por mês, na Santa Ceia. Nós damos a palavra de ensino aqui, na Santa Ceia. Vamos que os irmãos sempre venham, porque sempre nós temos uma palavra de ensinamento para a igreja. Eliel, encerra aí. Nos colocamos de pé então, vamos fazer a leitura novamente do texto áureo e a verdade prática. O tema de hoje foi uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças, ó Deus, pelos momentos passados aqui na tua casa, mais uma vez, Senhor, aprendendo da tua palavra, do teu Evangelho. Deus querido, Deus maravilhoso, te pedimos, ó Pai, uma bênção toda especial. Aqui está essa caixa, os pedidos que estão aqui. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece cada necessidade e cada problema. Entra com solução, resolvendo cada problema, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os irmãos aqui, que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir. Te pedimos uma bênção para todos. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite abençoada e tranquila. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, Deus abençoe a todos.